Seja muito bem-vindo ao Código Aberto, o seu resumo semanal da lição de jovens. Estamos já na lição número 10, gente. Como que o tempo passa rápido. Lugar de refúgio. Vem comigo, a lição dessa semana, como sempre, está demais. Que bom ter você comigo aqui mais uma semana para a gente estudar essa lição, esse resumão direto ao ponto com imagens que te ajudam a fixar o conteúdo. E a gente sempre coloca aqui, 10 perguntas. Como é que você usa essas perguntas? Se você é professor da classe de jovens, você pode usar elas e dividir. Eu, por exemplo, quando eu vou passar a lição, eu gosto de dividir a classe em duplas ou trios, dar essas perguntas, dou um tempo para eles discutirem, depois eles trazem as respostas. Torna o estudo um pouco mais dinâmico e participativo. Então tá aí uma sugestão para você, tá bom? A parte de sábado, a gente tem a nossa tirinha da semana, dá uma olhada e você pode colocar aí as impressões da tirinha aqui nos comentários. Já a parte de domingo, o título é Um Julgamento Justo. E o que fala a lição de domingo? Um resumão para você. Diz assim, um abrigo é um lugar para se proteger quando a vida está em risco, certo? Em zonas de conflitos, segundos podem salvar vidas e por isso é vital conhecer o caminho até esses locais seguros. Em alguns lugares, até escolas são feitas em abrigos para proteger as crianças. No Antigo Testamento, Josué separou 6 cidades de refúgio para quem fosse acusado de um homicídio involuntário. Nessas cidades, a pessoa ficava protegida até um julgamento justo, para evitar vinganças precipitadas. Se fosse acidente, a pena era branda. Se fosse intencional, era pena de morte. Isso mostra o valor que Deus dá à vida. Ele exige justiça para assassinatos, pois o ser humano é feito à sua imagem. Mas também protege os inocentes. As cidades de refúgio ficavam espalhadas pelo território, acessíveis a todos, e as pessoas acusadas precisavam correr até lá para se salvar. Veja só, tudo isso era em uma teocracia, onde Deus, o justo juiz, tinha condições de dar essas penas para os acusados, e não nós darmos essa sentença humanamente falando. A proteção durava até a morte do sumo sacerdote, simbolizando que só Jesus oferece abrigo eterno. Essas cidades apontam para o plano maior da salvação, onde nós podemos encontrar em Jesus o nosso verdadeiro refúgio e a nossa verdadeira segurança. Legal, né? Vamos avançando aqui, parte de segunda-feira, protegendo a justiça. O que diz a parte de segunda? Diz assim, que chegar a uma cidade de refúgio não garantia liberdade automática. A pessoa acusada de matar alguém precisava ser julgada por juízes que investigavam os fatos e as intenções por trás do ato. Eram necessários pelo menos 2 testemunhas para condenar alguém. Se comprovado que foi um acidente, o acusado podia viver seguro na cidade de refúgio, protegido do vingador de sangue. A justiça buscava entender o coração, não apenas as aparências. A justiça é fundamental para qualquer sociedade prosperar. As leis dadas por Deus protegiam essa justiça, proibindo suborno e favorecimento e garantindo que falsas acusações fossem punidas. Assim, o sistema judicial em Canaã precisava ser justo e equilibrado, unindo justiça e misericórdia. Importante, né? Por que será que a justiça é tão importante para a vida em comunidade? Você já parou para pensar? Precisa haver justiça para uma comunidade prosperar. A gente avança, terça-feira, o tema é salvos da condenação. As cidades de refúgio não eram para as pessoas perfeitas, mas para alguém que cometia erros. Ali, quem causasse morte acidental podia se proteger da vingança até o julgamento e a morte do sumo sacerdote, garantindo a sua liberdade. Assim, ele poderia voltar para a sua terra de possessão, como diz a Bíblia. Na Bíblia, Deus é visto como refúgio contra a culpa e condenação. Davi, por exemplo, depois de cometer adultério e assassinato, correu arrependido para Deus. Ele disse assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Está lá em Salmo 51. Ele reconheceu o pecado, buscou o perdão e foi perdoado. O arrependimento verdadeiro, guiado pelo Espírito Santo, é essencial para experimentar a salvação que Jesus Cristo oferece. É mais que tristeza pelas consequências, é mudar o caminho e aceitar o perdão e a liberdade que só Cristo pode dar. Portanto, Jesus convida todos a correrem para Ele e encontrar abrigo. Ele não obriga, mas está sempre pronto para acolher e libertar. E aí, o que está impedindo você de buscar esse refúgio?
Como superar esse obstáculo, né? Uma pergunta para a gente refletir, pensar e aplicar na nossa própria vida. Eu sempre gosto de dizer que a lição não é só um conteúdo teológico, um conteúdo para ficar aqui no cognitivo, mas para a gente aplicar na nossa vida. Quarta-feira, rede semântica, tem a parte de comparar os textos. Dá uma pausa aí no vídeo, pega a sua Bíblia, vai lá, lê os versículos, lê as histórias para você se contextualizar. E a parte de quinta-feira, o título é Jesus, a nossa cidade de refúgio. Porque a lição, ela sempre vai, você já reparou, ela sempre vai trazendo isso para a gente. O texto bíblico, estamos estudando o livro de Josué durante esse trimestre, e no final sempre uma aplicação para os nossos dias, e sempre apontando para Jesus. E Jesus é a nossa cidade de refúgio, porque as cidades de refúgio, no tempo de Israel, é o que diz a lição de quinta-feira, simbolizam o plano de salvação. Assim como ofereciam proteção a quem precisava, Jesus convida todos a encontrarem descanso nele. Essas cidades recebiam israelitas e estrangeiros, e Jesus recebe qualquer pessoa também que se aproxima a ele. Ele diz lá em João 6,37, quem vem a mim, de modo algum lançarei fora. As cidades ficavam espalhadas para fácil acesso. E com Jesus é assim também, ele está sempre perto, pronto para acolher quando reconhecemos a nossa necessidade. As cidades protegiam o acusado do vingador de sangue, assim como Jesus nos protege da culpa, do medo, das acusações de Satanás. Vivemos um mundo onde nós temos muitas lutas espirituais, mas a Bíblia garante o seguinte: torre forte é o nome do Senhor, o justo corre para ela e ele está seguro. Sozinhos nós não resistimos, mas em Cristo estamos protegidos. Não basta passar perto, é preciso entrar, permanecer. Jesus disse assim, eu sou a videira, quem permanece em mim dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permanecer nele é confiar e descansar mesmo nas dificuldades. Lembra, o próprio Davi afirmou, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Jesus é a nossa verdadeira cidade de refúgio. Vem daí essa linguagem do Salmo, proteção exatamente contra os inimigos espirituais e físicos também. O que tem ajudado você a permanecer em Jesus? Você tem feito dele a sua cidade de refúgio? E aí a parte final, sexta-feira, para a gente fazer o resumo do resumo, e o título é Recurso de Misericórdia. Veja, 6 cidades foram designadas para servir como refúgio para quem tivesse matado alguém sem querer. Nessas cidades, a pessoa poderia se proteger da vingança imediata, pois na época o costume era que os parentes da vítima matassem o culpado sem esperar julgamento e sem saber os motivos. E essas cidades ficavam estrategicamente espalhadas para que qualquer pessoa pudesse alcançá-las e até um meio-dia de viagem, com placas claras indicando o caminho, garantindo segurança aos inocentes, inclusive estrangeiros e peregrinos. Ou seja, todo mundo sabia onde eram essas cidades. Mas, ao mesmo tempo, quem tivesse matado intencionalmente não escaparia da punição. O refúgio valia somente para os que agiram sem intenção, e eles deveriam permanecer dentro dos limites da cidade para se protegerem. Só depois da morte do sumo sacerdote é que eles poderiam voltar para casa com segurança. Essas cidades apontavam para o verdadeiro refúgio que temos em Jesus Cristo. Assim como aqueles refúgios protegiam a vida, Jesus oferece um abrigo eterno para todos que buscam perdão, onde ninguém pode nos tirar das suas mãos. Que bênção, né? É um refúgio eterno ao lado do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Obrigado por ter ficado comigo aqui até o final. Não se esqueça de compartilhar o link. E eu já disse, né? Aqui na parte de sexta-feira, a gente tem um QR Code lá no finalzinho, no cantinho da página, que traz para esse nosso vídeo. Você pode divulgar isso na sua classe de jovens no próximo sábado. E também um QR Code para você fazer o Quiz com a Esperança. São perguntas bem legais para ajudar a fixar o conteúdo lá na sua classe de jovens. Que Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem. Até lá!